Esta é uma história de um homem que transcendeu fronteiras e culturas para dedicar sua vida ao serviço de uma comunidade necessitada. Padre Bernardo Bourassá, um jesuíta canadense, chegou ao Brasil na década de 1960 e foi designado para a cidade de Capistrano, no Ceará, em 1968. Ali, ele encontrou uma terra marcada pela seca e pela adversidade, mas também um povo de fé inabalável. Durante quase 30 anos, Padre Bernardo não apenas liderou espiritualmente, mas também se tornou um pilar do desenvolvimento social e cultural da região. Ele trouxe consigo a missão de melhorar a vida de seus paroquianos. Sua atuação foi além das celebrações religiosas, englobando iniciativas de educação, armazenamento de água e reformas urbanas, sempre buscando aliviar o sofrimento causado pela seca e melhorar a qualidade de vida da população. Um homem que, vindo de uma vida confortável no Canadá, escolheu servir aos mais humildes, inspirando gerações com sua fé, caridade e compromisso inabalável com o bem comum. A história de Padre Bernardo Bourassá é um testemunho poderoso de como uma vida dedicada ao serviço pode transformar uma comunidade e deixar um legado que ecoa através dos tempos. Estamos com o professor Jacques Terrien, que é canadense, do Canadá francês, conheceu muito o Padre Bernardo, e particularmente foi meu professor, foi coordenador do mestrado de educação, quando eu fiz o mestrado de educação na UFC. Então, nós vamos conversar com o professor Jacques sobre o que é que ele lembra, né, do Padre Bernardo, como foi a sua convivência com ele, algumas histórias dele. Bernardo Bourassá, que o nome Bourassá é o nome do ex-primeiro-ministro, que foi o pai dele, no Canadá, no Quebec. Bom, eu conheci o padre Bourassá praticamente quando eu vim para o Brasil. Eu nasci no Canadá, o padre Bernardo nasceu no Canadá, mas ele foi, um pouco mais velho que eu, ele foi trabalhar no Haiti, né? E no Haiti houve mudança de governo, vários problemas, então ele acabou sendo expulso do Haiti, como vários jesuítas que trabalhavam não muito a favor do regime da época. Então ele, em vez de retornar para o Canadá, ele veio para o Brasil. E em 1964, eu resolvi pedir para vir no Brasil para ajudar voluntários, né? Porque havia muitos voluntários da prática americanos, né? Vários. Então eu gostaria de passar um tempo no Nordeste do Brasil, conhecer, né, a mentalidade da época. E em seguida eu vim para Recife, onde estava o Padre Bernardo, morando numa favela. E essa favela é uma favela famosa no Recife, famosa porque era um canal. Era um canal e cada lado do canal eram barracas, etc. E o Padre Bernardo, embora os padres jesuítas canadenses tinham uma casa em Recife, ele tinha feito questão de morar logo na favela, porque então toda hora eu passei 5 meses em Recife, aprendendo a falar português e aproveitando toda hora para ir visitar ele. Então eu fiquei amigo do Padre Bernardo, porque eu adorava ir conversar com ele, etc. e tal. Só que no final no começo de 65, eu saí de Recife, eu vim para Fortaleza, no Colégio Nóbrega, Santo Inácio. O Padre Bernardo ficou lá. Mas, pouco tempo depois, fiquei sabendo que o Padre Bernardo estava em Capistrano, bem pertinho daqui. Aí, vamos lá de novo, vamos visitar o Padre Bernardo. Era amigo, inclusive depois veio aqui em casa. Uma vez ou outra eu ia buscar para sair.
Então acompanhei o Padre Bernardo Capistrano, e era um grande amigo. O Padre Bernardo é um tipo que não sabia parar. Às vezes se lembrava que tinha que comer também, porque era um verdadeiro asceta. Comia um pouquinho, qualquer coisa, mas o Padre Bernardo era um monge quase, asceta. Então, em Capistrano, logo começou, encontrou a paróquia como estava e viu que havia muita pobreza, começou a articular grupos de paroquianos para fazer um movimento em torno da igreja, consolidar a igreja. E lá viu os problemas que tinha Capistrano. Então, tinha muita falta de água. Vinha a época do ano que pé de serra, mas a água e tal. Então, ele era inventor. A cabeça do Padre Bernardo era uma cabeça fantástica. Então, ele começou a criar piscinas de água, mas não para tomar banho, para preservar. Então, onde botar a piscina? Debaixo da igreja. Vamos fazer uma grande piscina de reservatório, da verdade. Então, conseguiu recurso toda hora. Como ele era de uma família conhecida no Canadá, o pai dele tinha sido primeiro-ministro, tinha muitos amigos. Então, a conta dele, a conta bancária, nunca faltava dinheiro. Não era para ele porque ele era um asceta. Não comia, não tinha nada, mais nada para ele. Mas pedia sempre mais e mais e mais. Então ele fez várias reformas de Capistrano, fez a reforma da igreja, reformou a igreja, fez a casinha do padre, fez os reservatórios de água. Deve ter outras coisas que vocês que moram em Capistrano também já devem lembrar. Ele se metia em tudo. Até que chegou uma hora que a idade, ele teve que deixar porque não recebia amigo. Então ele veio morar aqui na casa dos jesuítas, mas como eu também morava aqui em Fortaleza, então ele visitava, mas sempre foi uma pessoa de grande inspiração de vida. Era um homem que vinha numa família que tinha tudo e um pouco mais, e ele era um ermita praticamente, mas muito equilibrado, com comunicação fantástica, uma inteligência boa, falava muito bem, muitos pés no chão, mas a vida dele era uma coisa, cuidar dos outros, aí era para tudo. Não, é um monge, foi um monge, que eu chamo de monge. Sim. A pessoa que chega num lugar e é o mundo onde ele está e não deseja outras coisas. O que ele quer é pessoas com quem pode interagir, ajudar ou receber. E a felicidade dele sempre foi essa. Não foi muito além de ser feliz onde você tem os pés no chão. Era justamente a capacidade dele de se comunicar de maneira bem simples, embora a pessoa reconhecia logo que era uma pessoa muito esclarecida, com muitos conhecimentos, que resolvia, era engenheiro, era arquiteto, era padre, era assessor, era tudo que você queria, fazer os cálculos, etc. Então você tinha mas uma pessoa absolutamente simples, nada de cabeça inchada, cheia, muito acolhedor, e indo atrás das pessoas, e principalmente as pessoas mais necessitadas. Aí era muito sensível para as pessoas necessitadas. Então tudo que ele recebia, ele repassava. Nós estamos trazendo para participar desse projeto o Padre Trudel. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele, ele foi um dos entrevistados para o nosso livro sobre o Padre Bernardo, e ele teve essa vivência com o Padre Bernardo, sendo ele um jesuíta mais novo, mas devido ser jesuíta, ser canadense, eles são do Canadá francês, ele, quando esteve aqui no Ceará, antes no Pernambuco, já encontrou com o Padre Bernardo, também no Ceará, foi muitas vezes a Capistrano, e ele tem aí muita coisa para contar sobre essa sua relação com o Padre Bernardo, que
os últimos anos de vida do Padre Bernardo viveu aqui nesse espaço que ele chama aqui de enfermaria, onde estão os jesuítas mais antigos. Vamos ouvir o que nos tem a dizer o Padre Trudel. Pois não, dizer mais novo, estou com 90 anos, então não é mais novo do que o Padre Bourassa, que era mais idoso do que eu naquele momento, quando era estudante no Brasil. Então cheguei no Brasil em 1960 e morei em Recife os 3 primeiros anos e depois, durante férias na teologia, eu voltava para Recife de vez em quando. E ali é que viveu o Padre Bernardo Bourassa, que tinha sido expulso com mais 15 jesuítas de Haiti, onde trabalhava numa paróquia com muito êxito, e tive que passar alguns meses no Canadá, não querer ficar por lá do medo do frio, então pediu para vir a Fortaleza, e então ele chegou, não me lembro em que ano, começou no Recife, trabalhando numa ilha de Santa Teresinha, um bairro muito pobre, onde o arcebispo da época, Dom Helder Câmara, muito conhecido internacionalmente, tinha dado para ele até um cavalo e uma carroça para transportar terra, porque queria fazer umas ruas onde se pudesse circular. Só que percebeu que durante a noite os moradores que estavam construindo a casa deles roubavam a terra das ruas, e ele voltava que o trabalho era de recomeçar sempre. Então ele tinha ajudado até o movimento dos focolares a ir lá, quando vieram pedir uma ajuda. Eles desafiam vocês a ir lá na ilha de Santa Teresinha. Foram, e tenho a impressão que até hoje estão lá, e ele ficou admirado até com o trabalho deles. Mas então ele acabou indo para Capistrano, por orientação do provincial, e eu ia lá de vez em quando visitá-lo, sabendo que a gente não podia ficava 2 noites, dava como que 3 dias, conversando com ele, e então sabendo das coisas. E ali que nasceu esse famoso projeto dele de fazer cisternas para água, porque faltava água para cozinhar para as pessoas, e então começou a fazer cisternas, começando ao redor da residência dele, da residência das irmãs, depois de um salão paroquial que ele fez, e, enfim, até em redor da igreja. Água de chuva que ele media continuamente, mas mesmo assim, para as refeições dele, cozinhava 2 vezes essa água para ter certeza, porque ele era fraco de saúde. E então a gente conversava e distribuía essa água para as pessoas, incentivava as pessoas a fazer as suas próprias cisternas, e foi ali que até o governo começou um movimento de fazer cisternas para muita gente. Nessa casa onde ele está aqui, nos últimos anos, ele viveu aqui, um certo momento viveu numa casa que tínhamos na paróquia de Mundubim, depois em Russas um pouco, mas ele caiu em Mundubim, então veio parar aqui, ocupava um quarto nessa ala aqui, e eu vinha conversar com ele, não é? Então sempre tinha histórias. Ele não queria de jeito nenhum voltar para o Canadá, e uma vez que um superior provincial foi visitá-lo em Capistrano, ele, de medo que o provincial pudesse começar uma conversa sobre como você passou muito tempo, eu teria da hora de voltar ao Canadá, ele falou de tal maneira que o provincial não pôde dizer nada, e depois o provincial me falou. Nunca me passou pela ideia de sugerir que pudesse voltar, mas eu não pude falar algumas coisas porque não me deixou. Ele falou o tempo todo. Então era um original. Quem conheceu ele sabe que andava com uma camisa. Quando a camisa estava velha demais, ele procurava comprar uma absolutamente igual
em Fortaleza para que o pessoal não percebesse que tinha mudado para uma camisa nova. E então andava com jeans, alguma coisa, então parecia alguém que não tinha dinheiro ali, um mendigo. E então recordei uma vez que para fazer as cenas precisava de muito cimento. E então uma vez foi lá numa loja para comprar um caminhão de cimento. Quando o homem da loja viu como que estava vestido, disse: esse homem não deve ter dinheiro, ele disse que não tinha. Ele foi numa outra loja, esse dono da outra loja telefonou para o primeiro, disse: você, me falta duas sacas de cimento para alguém que compre um caminhão. E como é que está o homem? Ele parecia um pobre, alguma coisa. Ele tem dinheiro, claro, ele me pagou em dinheiro vivo. Não é cheque, nem nada, nem conta bancária, é dinheiro que ele tinha no bolso. Então o outro, o primeiro, disse: meu Deus, eu perdi uma venda de um caminhão de cimento. E ali que construiu essa cisterna, e quando a gente ia lá, sempre conversava, porque foi alguém que durante a formação dele no Canadá era conhecido para conversar com muita gente, inclusive de montar uma espécie de cozinhar bolo no quarto dele, do seminarista, não é, da agora. Então, foi um homem muito interessante, muito inteligente. Ele tinha um irmão dele, ele chamava Bernardo, não me lembro como se chamava o irmão, mas o irmão dele era professor na Universidade Gregoriana em Roma, da Trindade, que é uma das disciplinas mais difíceis. Sempre falou que viria visitá-lo, mas nunca veio. Mas tem outro amigo que foi capelão de bombeiros em Montreal, que veio visitá-lo. E passando em cima dos morros de Recife, para chegar no aeroporto, e Recife é como morros de qualquer lugar, são os pobres que moram nos morros. Mas ele, conhecendo em Montreal, que tem uma pequena monte, apareceu Westmount, que é o bairro mais prestigiado de Montreal, mais requintado, mais bonito. O outro já pensou, comparar uma favela com Westmount. E então, Bernardo Bourassa, visitei ele, acompanhei quando ele veio aqui e que faleceu pela idade. E então sempre foi muito apreciado e sempre gostou. Porque quando deixou Recife, ele viu que o pessoal que vinha a Recife, dos pobres, era porque a situação era tal no interior que tinham que mudar. Então ele disse: vou lá para tentar transformar e tentar que o pessoal possa ficar no seu interior e não inundar as cidades com mais gente, mais imigrantes e que aumentam a pobreza. Essa ideia dele, né? Ele vai executar em Capistrano, né? Quer dizer, lá em Recife ele estava trabalhando na favela. Em Capistrano ele fez um trabalho para as pessoas ficarem na cidade. Então, para não ir para as favelas de Recife. Da cidade, né? É por isso que ele investiu lá em educação, é por isso que ele investiu na questão da água, é por isso que ele tinha uma biblioteca, ele comprava livros para emprestar aos alunos para estudarem. Ele se preocupava muito com a educação. O pai dele apresentou os dois irmãos no noviciado. Quando entraram, apresentou o outro: esse é muito inteligente. O outro vocês vão ver, falando do Bernardo, porque ele é um pouco fora de série, não é orientado como o outro intelectual que vai se tornar professor da universidade. O outro sempre de coisas práticas, de bom senso. Por exemplo, El Capistrano percebeu que, conforme uma tradição que me disseram que existe em muitos lugares, na hora da homilia, os homens saem da igreja para ir fumar na porta da igreja. Isso não gostava, que o pessoal não escutasse as homilias dele. Então botou alto-falante, botou um som bem alto, de maneira que os homens não podiam conversar na porta da igreja, então acabaram ficando na igreja e das homilias dele. Mas tinha outro lado de uma coisa que me escandalizei. Estava fazendo o batismo de uma criança pequena e pegou uma xícara dessa marrom de água. Então, eu te batizo em nome do Pai. Diz-me o batismo, que ele diz que é um mergulho na água. Ele aprendeu: não, a criança estava dormindo, não quis que ela
acordasse e tudo. Mas sempre foi conhecido pela arte de falar dele, com anedotas, com histórias, então contando as coisas aqui. E tinha que cuidar da saúde dele, que nunca foi boa. Então, a comida dele, se tinha água, usava uma água 2 vezes, fazia ferver e comia sempre a mesma coisa para não ter problema. Então foi alguém que a gente não podia esquecer, e quando começava a falar, podia falar de Monteó, uma hora, e conheci jovens estudantes jesuítas, vinham na nossa casa, ficaram pendurados só de ouvir o que tinha de anedotas e de histórias a contar, seja no Brasil, seja em Capistrano, seja no próprio Haiti, onde foi pároco numa paróquia que a gente chamava de Cartier-Morin, que é um dos lugares mais longe da capital de Haiti. O pai do Bernardo Bourassa se chama Henri Bourassa. Foi um político conhecido, que não conheço muitas coisas, mas se você for em Montreal, tem um grande, que a gente chama Boulevard, uma grande rua que se chama Boulevard Henri Bourassa. Uma das estações de metrô se chama Henri Bourassa, e tem gente que conhece, que tem escolas que recebem o nome dele. Foi um homem político do lado francês muito importante. Os jesuítas trouxeram o Padre Bernardo para Capistrano. E eu, nesse tempo, morava aqui na Carqueja. Foi o tempo que ele incentivou as famílias, né, a continuarem com seus filhos na escola, razão pela qual o meu pai decidiu ir morar em Capistrano, porque eu tinha terminado a 4ª série aqui, numa escola exatamente aqui nesse local chamado Diocese, Escolas Reunidas de Carqueja, e fui fazer o 5º ano em Capistrano, indo e voltando de jumento, todo dia. E aí aconteceu que o Padre Bernardo, no sermão, ele dava essa orientação: tem que colocar os filhos na escola, não deixe os filhos interromper os seus estudos. Então ele fazia esse trabalho de valorização da educação. E o meu pai, que era muito apegado aqui, ele nunca saiu totalmente daqui, da terra, né? Falou com ele e ele comprou um lote de terra ao redor da igreja, que o Padre Bernardo loteou um terreno que tinha sido doado, inclusive por esse mesmo Pierre Raum, e aí ele vendeu a preço de custo, fazia um carnezinho e a pessoa pagava uma pequena taxa mensal. E lá nós construímos uma casa, isso em 1970. E aí então, esse finalzinho de 69, 70 e o começo de 71, eu morei em Capistrano e tive muito contato com o Padre Bernardo. Antes da casa estar pronta, ele liberou uma casa para a gente morar, que era dividida com o Antônio Saraiva, que é ali por trás da prefeitura atual, onde tem aquelas palmeiras, mas no fim ali, que inclusive teve o tempo que foi a biblioteca pública. Então tinha 2 salões e uma cozinha, nós morávamos nesse lado esquerdo de quem está de frente, e do lado direito morava o Antônio Saraiva, casado com a Jacira, pai do prefeito atual, João de Saraiva. Então nós dividimos essa casa durante muito tempo. Ali onde é hoje a prefeitura, era uma quadra do antigo patronato. E as pessoas, os jovens, nessa juventude, jogavam bola ali à tarde. E aí incomodava as famílias, que a bola caía em cima da casa, tinha reclamação e tal. Aí ele disse: vamos construir um campo, mas vocês vão construir comigo. E aí ele mesmo arranjou o carro de mão, enxada, e onde é ali a farmácia do Zezinho, por ali. E aí nós começamos a cavar e fazer o campo de futebol. Mas aí no primeiro dia tinha muito menino, depois no segundo e tal, mas depois assim de uma semana os meninos abandonaram. E aí nós chegamos a planear. E aí ele disse: vocês não estão querendo um campo? Se tivesse. E ele ia todo dia, ele era novo, né? E ele ia com a gente cavar lá o chão, porque é assim,
declive para poder fazer o campo de futebol. Essa foi a primeira experiência coletiva que eu tive com o Padre Bernardo. Voltando um pouco antes, ele frequentava, por exemplo, aqui a casa do meu avô tinha uma capela, né? Ele vinha fazer celebrações, celebração também lá na Carqueja, na diocese, ele gostava muito do movimento de lá, né? Essa foi a primeira, vamos dizer assim, a primeira experiência de trabalho coletivo com as crianças, com a juventude, que ele teve, mas ele, quando percebeu que ninguém estava disposto a fazer aquele trabalho, então parou. Aí, ele, percebendo a questão da falta d'água na cidade, nesse tempo não tinha água encanada, ele colocou uns tubos, né? Ele colocou calha em toda a igreja e depois colocou esses tubos de 200 litros de ferro, corta-tampa, que o pessoal usava para botar feijão, milho, essa coisa. Pois bem, e aí ele botava água e a gente, quando chovia, enchia e as pessoas pegavam nos animais. Nesse tempo se colocava água muito em animais, mesmo em Capistrano, do açude dos caçacos, do açude da vila e lá dos tambores, né, dos tubos que o Padre Bernardo colocou. E ele, vendo essa frequência das pessoas pegarem água, ele começou esse processo de construção da cisterna. A primeira cisterna, eu ainda estava em Capistrano, foi aí 70, 71, foi quando você entra na igreja, do lado direito. Aí depois ele fez outra lá dentro da casa paroquial, fez outra atrás da igreja e, por último, ele fez uma cisterna grande, né, que fica por trás ali do salão paroquial. Eu creio que aquilo ali deva dar quase 100, se não fosse bem uns 50 metros, né? Eu não tenho a medida assim aqui de memória. E aí ele distribuía essa água. Aí então, todo mundo já estava tirando água de lá e tomando água boa, água sadia, água de chuva para beber e para o consumo. Você colocava a outra água só para auxiliar, né, para banho e tal. Mas a água de beber, então, era lá do Padre Bernardo. E para controlar, ele distribuía, cortava um pedacinho de uma revista em francês, que ele recebia do Canadá, e distribuía com as pessoas esse papel depois da missa, e as pessoas, e ele mesmo ia ficar no portão, chegava e entregava como um ticket, uma espécie de ticket. Aí já vai o primeiro caos do Padre Bernardo. Aí teve uma pessoa que disse, olha, eu não vou ficar pedindo esse papel, padre, ele é só um pedaço de revista, eu vou cortar aqui um pedaço de revista e levar. Aí cortou um pedaço de revista. Quando entregou, ele disse assim, ladrão, porque a revista que ele entregou, o pedaço, era em português. O cara não sabia que aquele papel que ele distribuía era de revista em francês. Aí o cara, não, padre, eu pensei que era... Mas aí também ele só fez dizer isso, brincando com a pessoa, e deixou a pessoa tirar a água. Essa construção das cisternas, ele dedicou a maior parte do período que ele passou aqui em Capistrano a esse trabalho. E tem muitas histórias, né? Que, por exemplo, a pessoa chegava lá no tempo de seca, sem haver trabalho para as pessoas, e diziam, padre, eu queria que o senhor arranjasse para me dar um dia de serviço, para me ganhar alguma coisa e tal. Ele disse, pode ir. Era 9 horas, 10 horas, e a pessoa, na hora que ele chegava, ele botava para trabalhar, e no final do dia ele pagava o dia inteiro também. Outro registro que a gente deve fazer, que eu tomei conhecimento, é que quando os pedreiros estavam dependendo dele, por exemplo, para ele saber a ferragem, ou porque o material não tinha chegado, eles ficavam de trás de uma mangueira que tem lá na casa paroquial, né? E as pessoas ficavam esperando, e ele ainda não tinha terminado de fazer as contas para dizer como era que ia ser aquela ferragem ou aquele material, e às vezes a pessoa passava o dia todo, meio-dia, almoçava, voltava, eles ficavam lá conversando. Quando era no final de semana, ele pagava a semana inteira. Ele também instalou vamos dizer, um costume, pelo menos lá a nível dos prestadores de serviço, que
tanto fazia ser pedreiro como servente, não tinha isso, ele pagava a mesma diária, né? É como se é uma coisa que naquele tempo era impensável. O pedreiro ganhava tanto e geralmente o servente ganha metade. Ainda é assim nos nossos dias, né? Mas para ele não. Aí o pessoal foi falar, mas padre, o pedreiro tem que ganhar mais do que o servente. O pedreiro ganha mais do que o servente. Não, eu pago todos os dois iguais. O quanto é o seu dia? Vamos dizer, é 120. Pronto. Mas aí ele vai ganhar também 120, e qual é o problema? Você não está recebendo o seu do jeito que você pediu? Então ele pagava todo mundo igual. Foi um padre, né, que foi além, assim, vamos dizer assim, da sua atividade pastoral, vamos dizer assim, religiosa, sem comprometer o seu trabalho religioso. Todos os dias tinha missa, 6 horas da tarde, a não ser quando ele viajava, e tinha a missa do sábado à noite e a missa do domingo da manhã. Ele também trouxe para Capistrano filmes, sobretudo durante a Semana Santa. Ele passava a Paixão de Cristo, colocava uma tela lá em frente ali ao Santíssimo e passava a Paixão de Cristo, a igreja lotava. A gente ia assistir, passava 2, 3 vezes, né, porque a lotação era grande. Ele também é preocupado com a evangelização, e ele trouxe a TV. Nesse tempo não tinha parabólica. Todo mundo hoje tem uma parabólica, pega a televisão externas, né, os outros canais. E o canal de Fortaleza era muito ruim em Capistrano. Então ele trouxe para Capistrano a Rede Vida, colocou uma repetidora lá em cima da torre da igreja, e segundo, eu já não morava mais em Capistrano, era a televisão vista, né, aqui em Capistrano. Foi uma iniciativa do Padre Bernardo. Nós não tínhamos a biblioteca pública, ele montou uma biblioteca e ele emprestava livros para os jovens, e a pessoa tinha que, ele marcava a data de entrega e você tinha que entregar, inclusive até com a hora. Quantos dias você vai precisar para ler esse livro? 2 semanas. Então pronto, você vai entregar no dia tal. E a pessoa tinha que ir entregar. Ele era rigoroso. E isso fez com que as pessoas se educassem, né? Porque, por exemplo, se você marcasse para falar com o Padre Bernardo às 11 horas, podia ir quando 11 horas ele abria a porta. Ele nem abria antes para ficar conversando e nem depois. Aí se ele abrisse e você não tivesse, com 10 minutos que você chegasse, podia bater, ele não atendia mais não, passou, tem que ser marcado outro momento. Então ele era preocupado com essa questão da educação. Nessa época não tinha um livro didático, As pessoas tinham que comprar os livros, material escolar. Hoje que a prefeitura, o governo federal repassa o dinheiro para a prefeitura, e as prefeituras, Secretaria da Educação, compram o material escolar dos jovens, tem a merenda, tem o transporte. Não era assim. Então o Padre Bernardo tinha uma rede do próprio MEC, que vendia material escolar mais barato, chamado FENAME, Fundação Nacional, parece que é do livro, alguma coisa assim, lá na Senador Pompeu. Eu mesmo comprei muitos livros, muito material escolar lá, quando eu estava em Fortaleza. E o Padre Bernardo comprava caderno, lápis, livro, não é? Caneta, borracha, material, esquadro, régua, essas coisas. Ele tinha uma lojinha, e do preço que ele comprava lá, ele vendia aqui. Era como se ele fosse uma filial, o Capistrano tivesse uma filial da FENAME, um caderno, e era mais barato do que no comércio. Em relação à igreja, ele implantou um sistema de muito respeito. Eu entrevistei Dom Adélio, que eu escrevi um livro sobre o Padre Bernardo, Padre Bernardo Borraça, e fiz várias entrevistas, dentre elas Dom Adélio Tomazin. E ele disse que esse respeito, né, por estar no templo, na igreja, o Padre Bernardo implantou, e na Diocese de Quixadá ficou essa cultura em Capistrano. Ele disse que era a cidade onde as pessoas assistiam à missa em silêncio. E visse uma pessoa conversar, ele parava e ficava olhando para a pessoa. Aí tinha gente conversando, ia todo mundo se calando, aí ficava todo mundo calado. Então ele deixou essa cultura, as pessoas se educaram, e ainda hoje eu acredito que faça parte da cultura da religiosidade
do povo de Capistrano. O Padre Bernardo eu só tenho elogios, né, para ele. Era um homem que tinha uma vida muito reservada, não tinha assim uma vida social, era da igreja para casa, mas tinha um trabalho intenso na educação, né, na questão da água que proporcionava, ajudou a limpar açude, ajudou a fazer açude, fez uma estrada que não se tinha acesso de Capistrano para os Cajuais, comprou material. Nesse tempo quem ficou responsável que projetou a estrada foi o seu Chico Nunes, Francisco Nunes Cavalcante, que tinha muita experiência nesse setor. Então ele deixou um legado que realmente é uma coisa muito rica, muito bonita para o nosso povo de Capistrano. Viva o Padre Bernardo, onde ele estiver, ele está com certeza num lugar de luz e de paz. Isso aqui, negada, foi uma obra que Deus tocou no coração do Padre Bernardo e ele fez essa obra aqui para nós. Se não fosse essa obra, hoje nós estávamos tirando água da onde? Isso aqui foi uma coisa muito bem feita, que ele fez uma obra muito bem feita para nós todos aqui. Todo mundo, quem quer vir beber água, pega água aqui e o padre dá. Né? Todas as quarta-feiras aqui, das 8 às 10 da manhã, tem água para nós beber, à vontade. E ainda tem água da primeira cisterna que nós fizemos. Ainda está lá com água. E outra, ele dava água, o pessoal houve uma crise de água, ele dava o cartãozinho dele, não sabe? E o pessoal vinha tirar água e nós despachando a água, né? Tinha um motor para puxar, ele comprou um motor e botava o depósito d'água assim e nós enchia tudo. Ele mandou uma pessoa, caçar uma pessoa que trabalhasse mais ele. Aí o João Crispim veio aqui, aí me chamou e levou para lá, aí pronto. Aí eu tinha um banco de marceneiro, ele mandou levar, ele disse, esse banco é seu? Eu disse, você tem que vender o banco. Aí ele comprou o banco, eu disse o preço, ele me pagou. Aí no fim, quando ele foi embora, ele disse assim, aí ele me entregou o banco de novo, com todo o ferramenta, sabe? Motor, furadeira, tudo. Que aí eu botei a minha oficina, eu trabalhava lá, em cima da cisterna, na casa paroquial. E ele lá na casa dele, no birô, né? Na hora de eu largar às 11 horas e pegava às 12. Eu vinha na carreira de lá para cá e voltava, né? Na carreira. Que 12 horas que eu pegava no serviço de novo. Aí ele achou que eu estava muito cansado, aí me deu 2 horas, né, de repouso. Aí eu ia, né? Fiquei acostumado. Ele comprou uma bicicleta para mim andar, aí eu fui mais ligeiro, né? Mas na hora do almoço, eu vinha, quando eu chegava lá, ele ainda estava deitado. Eu só podia trabalhar quando ele mandava, né? Ele era assim, tinha um repouso dele, né? Ele botou um mestre, ele mandou chamar um mestre para me ajudar. Eu chamei o meu primo, Dorico, né? Aí ele fez a cisterna e fez 12 quartos no quintal da casa paroquial, né? Que é quando os padres viessem, ter os quartos para ficar. E a igreja velha, que era mais para baixo, onde é a prefeitura. Na sacristia tinha uma rachadura de cima até embaixo. E era um formigueiro que tinha de baixo, né? E ela ia cair, né? Aí ele reuniu o pessoal tudinho de Capistrano, tudinho não, só os grandes, né? Aí fizeram a reunião, aí ele perguntou: qual é de vocês que quer manter essa igreja? Nenhum respondeu, né? Aí terminou a reunião
Aí no outro dia ele mandou nós debolir. Desse jeito. Ninguém queria ter responsabilidade, né? E ele disse também, para que 2 igrejas aqui? Porque não enche nenhum, não chega gente para ficar a igreja ficar com muita gente, para que 2 igrejas? Nós mudamos 2 vezes o teatro da igreja. O primeiro teatro ele comprou, tá aqui, essa teia. O primeiro teatro da igreja, nós cobrimos, e na biqueira, a indústria não fez de alumínio arrodeando por baixo, né? E quando batia o inverno, apodrecia a ponta da teia, né? E é interessante, ele aqui, eu fiz o quarto dele em cima da cisterna, a coberta de zinco. Não sei como ele aguentava aquela quentura, não sabe? Porque eu só barria o quarto dele às vezes em ano. Aí quando eu estava barrendo o quarto dele assim, debaixo da cama, aí tinha um fogareiro elétrico debaixo da cama. Não entendo isso não, né? Porque lá faz frio demais, né? Que as irmãs contaram, né? Lá durante o inverno é congelado, né? Aí eu encontrava um fogareiro debaixo da cama elétrico, né? Parece que ele gostava da quentura no Brasil, né? Não entendo. No começo, um dia, eu bebi uma cachaça, rapaz, e eu fui para a missa, e eu fui comungar e ele não deixou, não. Balançou. Não. E outro dia, ele acertou tudo no casamento, e o rapaz e a moça foi casar na igreja. Eu estava presente, sabe? Aí na hora do casamento ele fez as perguntas e a moça disse até o fim da vida. Aí ele perguntou ao rapaz as perguntas, aí o rapaz disse até o dia que dá certo. Até o dia que der certo. Aí disse, pronto, não faço casamento não. Foi assim. Desse jeito. Aí ele não fez não. Desceu do altar, ele mandou ele embora. Ele era assim. E no São Vicente aconteceu também. Eu fui mais ele celebrar uma missa lá, ele foi celebrar a missa lá na Serra do Vicente. Aí nessa hora ele estava celebrando a missa e entrou 2 homens. Parece que estavam embriagados, né? Aí se encostaram na janela, conversando, e o padre foi e desceu. Aí perguntou, vocês vieram assistir a missa ou foi conversar? E os homens calados. Aí o padre subiu de novo. Aí continuou a missa, né? Aí eles começaram a conversar de novo. Aí não teve conversa não. Ele desceu, pegou no ombro de todos os 2, saiu de porta fora, a calçada dessa altura, empurrou eles e caiu todos os 2, lá embaixo. Aí ele disse assim, puxa a faca aí! E eles bateram com a mão na roupa, desceram, não disseram nada. Foi desse jeito. Foi na garagem do jipe, que tinha um jipe, aí quando ele recebeu o jipe todo desmantelado, mandou ajeitar, o mercante ajeitou e entregou o jipe bem novinho, né? Aí nós estávamos trabalhando na garagem do jipe. E ele estava numa parede e eu na outra, né? Ele cavou o buraco, terminou primeiro do que eu. Aí quando eu terminei, quando eu disse assim, padre, tá pronto? Está. E ele parece que estava com a cabeça do dedo na cabeça da linha de podar, né? Aí quando eu empurrei a linha, aí machucou o dedo dele, né? Aí ele disse, ei, rapaz, você machucou o meu dedo. Eu disse, não, padre, não foi porque quis, não. Ele disse, vá atrás de um carro na rua, disse na carreira. E nesse tempo o pior ir trabalhar com ele, fazia a viagem dele. Aí ele foi e eu fiquei esperando, né? Mas esmagalhou o dedo dele mesmo, né? Aí passou e eu fiquei esperando. Quando ele veio, com a mão toda enrolada, aí ele continuou trabalhando mais eu. Rapaz, com o dedo todo esmagalhado, rapaz, e a mão dele toda enrolada. Foi assim que aconteceu. E um dia, nós fomos para Fortaleza,
Aí andamos muitos quarteirão. E perseguiu um homem atrás de nós, né? 2 a 3 quarteirão. Aí eu me parei com eles, Padre Bernardo, tem um homem perseguindo nós. Desde com 2 minutos, o homem desapareceu. Foi assim. O homem tinha poder, era. E ele não tinha medo de nada. Nada, nada. E da torre da igreja, nós estávamos trabalhando e aí quando eu com os ferramentas eu perdi o martelo, né? Disse, Padre, o martelo eu perdi, eu não sei onde é que está. Deixe lá. Aí quando foi no outro dia, aí ele disse, você suba na igreja e nos andamos e você procura esse martelo lá nos olhos da igreja, não sabe? Quando eu cheguei lá, o martelo estava. Já pensou, né? E eu não sabia onde era que estava, né? Ele era assim, rapaz, um homem igual aquele, não sei não. Ele era um cientista, que ele sabia de tudo. É. Ele era assim. Um dia, nós fomos para Fortaleza e lá tinha um homem, para lá da Ciasa, tinha uma fazenda para disposta à venda. Ele me levou, aí lá tinha 2 vacas de leite, a landrese, e tinha a fazenda, e tinha uma lagoa e a casa da fazenda. Aí ele perguntou a mim, Raquinho, você quer essa fazenda para você? Não, Padre, eu não gosto de morar na capital, mas ele fazia tudo por mim. Ele falou com os padres, pode comprar as cajazeiras ali, aí estava disposto à venda, aí ele disse assim, Raquinho, eu não tenho mais contato com a minha terra, e já estava quase no fim dele ir embora. Eu não tenho mais contato com a minha terra, mas eu ia comprar essa fazenda para vocês 3. Aí ele disse para mim assim, Raquinho, eu queria morrer aqui junto com vocês, mas eu tenho que obedecer meu superior. Aí ele foi, né? Aí sempre eu ia visitar ele lá, ele perguntava logo, o que há? Eu contava a minha situação. Aí ele entrava para dentro do quarto dele, contava o dinheiro, me entregava e dizia assim, vá por aqui e não dê atenção a ninguém. Era desse jeito. Falar do Padre Bernardo é ao mesmo tempo falar de gratidão, falar de amor, falar de esperança, de família, falar de Cristo na vida de cada um, não é? O Padre Bernardo é uma pessoa, um grande pastor, zeloso, muito determinado, uma pessoa decisiva, era uma pessoa corajosa. Ele era muito certo das suas convicções e muito firme nos seus ensinamentos. E é um exemplo de pessoa que seguiu radicalmente o ensinamento de Jesus Cristo. Uma vida simples, uma vida pautada nos ensinamentos realmente de Jesus Cristo, na sua vivência diária e nos ensinamentos ao povo de Deus. Quando ele soube que ia sair de Capistrano, ele se preocupou em organizar cada detalhe dos trabalhos da secretaria, da paróquia, para o padre que ia chegar. Uma coisa que me chamava a atenção era o jeito como ele se dirigia ao padre que ia chegar. Ninguém sabia quem era, não tinha nomeação, ele não conhecia, ninguém conhecia. Mas ele tinha o cuidado sempre de dizer, isso aqui é para o padre que vai chegar. Inclusive, a gente ainda não tinha o dízimo na paróquia. Ele, apesar de ser jesuítas, ele era de uma família muito rica, do Canadá, e aí ele, através dos recursos vindo da família dele, ele mantinha a nossa paróquia. E aí quando ele soube que ia sair da paróquia, ele teve a preocupação já de começar a trabalhar com o povo, a conscientização de que é obrigação
dos paroquianos manter a paróquia, manter o padre e as condições. Toda a organização, todo o dinheiro de dízimo que entrava, ele já deixava guardado. Ele sempre dizia, ele destinava, entregar para uma pessoa, no caso na época o seu Luizito, para que o seu Luizito pudesse guardar, acho que ele guardava numa conta, que era para o padre que ia chegar. Aí ele, no trabalho da secretaria paroquial, ele procurou renovar todas as pastas, todos os documentos, tinha um cuidado muito grande de ter tudo bem organizado, era uma característica muito forte dele, a organização, a questão do cumprimento de horários, a questão da escuta. Ele gostava muito de escutar os adolescentes, escutar os jovens, os casais, quem enfrentava alguns problemas que chegavam até ele, né? E assim, uma das preocupações muito grandes dele com os jovens era a questão da formação, a formação humana, a formação com relação ao conhecimento da palavra de Deus. É tanto que ele tinha uma biblioteca pessoal onde ele emprestava livros para quem quisesse fazer leitura. E era um material muito bom. E graças a Deus, eu acho que devido a eu ter pegado alguns livros, quando ele foi embora, ele me presenteou com 2 caixas de livros que faço uso até hoje. Ele tinha muita preocupação com as famílias, os casais. Ele teve o cuidado de trazer para o Capistrano o ECC, Encontro de Casais com Cristo. Também muito vendo a questão da situação das famílias, ele trouxe o AA para trabalhar com a questão dos pais, os homens que tinham problema com o alcoolismo e também as mulheres que conviviam com os homens que tinham problema com o alcoolismo. Ele também trouxe o Alanon, que seria o encontro das mulheres para partilhar os desafios, as dificuldades de convivência com homens que tinham sofrimento com o álcool. E também o Alatim. O Alatim já era voltado para as crianças, os adolescentes, os filhos de pais que viviam com sofrimento com o alcoolismo. E ele trouxe o trabalho da pastoral da criança, um trabalho em que tinha os líderes comunitários, tinha as formações, e era um trabalho em que as famílias eram acompanhadas, as crianças eram acompanhadas desde o ventre materno até os 5 anos, com orientações, com a questão da importância do aleitamento materno, a questão do peso. Quando ele já estava perto de ir embora, a gente conversando assim, porque assim, o Capistrano não queria que ele fosse embora. E a gente ficava, o que a gente poderia fazer. E uma vez ele chorando, ele disse que poderia existir uma congregação que rezasse mais do que a dele, a de jesuítas. Mas uma congregação mais obediente do que a dele não existia. Ele tinha que ir. Aí nós que fazia parte das pastorais, aí quando era de domingo na repamissa, ele era tão organizado que naquela entrada ali, ficava uma pessoa em pé ali, pastorando até terminar a missa para não ficar ninguém entrando e saindo. Eu fui um que cansei de fazer isso. E outra coisa, se tivesse umas horas na rua, ele parava o sermão lá e não mandava ninguém não. A gente que estava naquele trabalho tinha que ir lá embaixo. Aconteceu comigo muitas vezes fazer isso, descer de lá para parar o som para poder continuar a missa, né? Quando ele chegou na igreja do Capistrano, nem banco tinha, a gente ficava na missa, assistindo a missa em pé. Aí ele pegou, chamou o Luizito. Aí lá no Riacho do Pai tinha um cara do Dona Serraria lá. Ele chegou lá e falou com o cara para fazer os bancos da igreja. Aí o cara fez os bancos da igreja, tudo o dinheiro dele, né? E o Padre Bernardo, ninguém nem tinha dízimo, nem ele cobrava casamento, não cobrava nada. Eu acho que o Capistrano, ele passou o quê? 29 anos na paróquia Capistrano. Ele fez um trabalho de educação que jamais fez a coisa. O Capistrano não pensava de acontecer isso, né? Eu acho que o Capistrano foi muito feliz desde a vez que ele recebeu o Padre Bernardo. Ele era um padre que ele tinha as suas exigências, mas ele era bom, ele ajudava muito. Um dia nós estávamos limpando a rua lá, aí tem um rapaz daqui que chegou e disse: Padre Bernardo, o senhor me deu um carro de banana para nós comer, disse: vamos trabalhar. Aí foi quando o menino foi, daí um pedacinho ele chamou para dar o carro de banana. Mas que a primeira pessoa que ele se aproximou, o Luizito, o Chico Nunes, que o Chico Nunes eles eram, não gostavam segundo dizem que eles eram ateus, só.
mas que ele gostava muito dos padres. E ele fez logo amizade com ele. É tanto que eles fizeram a estrada do Cajuás com recurso do padre Bernardo, né? Aquela estrada do Cajuás, essa que sobe aí, sabe? Foi feito com o recurso dele. Ele pegava o material de escola, ele vendia bem baratinho para poder ajudar as crianças. Onde teve ele ali e a dona Paula, né? Eles trabalham, a dona Paula também trabalhou assim, né? Com ele. Aí eles tinham para o canto lá onde, na secretaria, para vender lápis, borracha na época, né? Os materiais de escola, né? Ele vendia bem baratinho para o pessoal, ajudar o pessoal pobre, né? Para tu ter ideia, ele vivia naquela igreja ali sozinho. Cansemos da gente chegar lá, às vezes chegar cedo, ainda estava lá no cantinho dele, ele dormia lá em cima, ele botava a cabeça na janela, a gente via ele lá, né? Aquela parte lá de cima, ele dormia lá, né? Agora muita gente diz assim, mas ele era tão daqueles mais porque ele faz injustiça, né? Porque a própria igreja, ela não pode, o padre, ele não pode querer fazer tudo que o fiéis quer, não. Ele tem que ter a posição dele para poder a igreja ser respeitada, né? Nesse tempo que ele chegou, eu bebia e eu passei a dizer para ele que era escondido de papai e de mamãe. Aí ele passou a me aconselhar, e tudo. Aí eu fui seguir por ele, fazendo o que ele me pedia. E devo demais a ele. Para mim, ele é um santo, porque o que ele ensinava para a gente, eu faço porque foi ele que me ensinou a fazer o que hoje eu estou fazendo. Aí ele não pediu para mim começar um encontro de oração, eu criei um dia de oração chamado Alavanca, e ele só apenas dizia para mim assim, fazer reunião nas comunidades. Aí eu disse, padre, eu sou analfabeto. Aí ele foi e disse, mas tem boa vontade? Tem, pois é o que basta. É o que basta. Passei a ser representante do Maciço, em Alcoólicos Anônimos, que chegamos lá que eu vi ele só de fralda, bem maguinho. Mas mesmo assim ele disse, o cantor, o poeta, o cantor. Aí a Ilha, mas a Ana e o Fiapo também, ele falou. Aí o Isaías chegou, e esse gigante aqui é filho da Duína, aqui é filho do Ezinho. Aí eu perguntei se a Ilha está perguntando se pode tirar uma foto, o tanto que quiser. Aí a Ana queria pegar um pano para cobrir ele. Deixa ele assim, para ver o repouso dele aqui como é que é. Deixa assim. Aí tirou a foto, mas mesmo assim ele brincava com a gente ainda lá, doente. Andei de cadeira de roda, estava treinando para a Olimpíada, lá no Rio Jaguaribe, que a gente ia visitar ele. Ele levava a gente para o Rio Jaguaribe, lá em Russa. Passava o dia mais nós, a Helena ia mais com o compadre Wilson, pelejava para comer da comida que a gente estava comendo, mas ele não. Era somente uma bolacha. E pronto, perguntava se tinha feito o frete do ônibus completo. Se não tivesse, podia dizer que era para ele completar. Era uma doce de pessoa. Maria, Padre Bernardo, para mim foi muita coisa, porque eu sei que os padres que já passaram depois dele, pessoas também maravilhosas, né? No trabalho, que o problema é o trabalho, aquela administração da igreja, da paróquia, tudo. Todos eles para mim também foi muito bom, mas Padre Bernardo foi à frente por causa do sistema que ele educou a igreja de Capistrano. O AA veio para Capistrano através de Raimundo Hortêncio, João Medonha e Padre Bernardo. Ele veio para a reunião aqui no grupo que tinha aqui, no grupo que a gente fundou, o Grupo São Tiago. E ele veio para a reunião, celebrou missa lá numa casa que nós morávamos ali para cima, passando lá por dentro dos matos, o riacho estava com muita água, para poder passar, para ir celebrar a missa. E ele vinha, e eu ia buscar ele lá no Fernandes. Quando a gente chegou, ele disse assim, aqui era bom com um pau, que a gente tacava para o lado do outro lado,
Aí ele, padre, para fazer isso eu caí no meio do riacho. Aí pronto, levava também na brincadeira. Tem uma da procissão de Corpus Christi que ele vinha e a negada jogando. Ele voltou, deu um chute do tamborete que rebolou longe e disse assim: respeite o Cristo, respeite o Cristo. Aí foi ali naquela rua ali, mais ou menos, da Dilma. Eu convivi muito tempo e agradeço a Deus por ele. Porque os outros a gente se faz amigo, mas é bem diferente do Padre Bernardo. O Padre Bernardo ensinava, botou a gente para trabalhar, para fazer reunião, isso eu fiz. E graças a Deus, onde eu comecei a fazer reunião, hoje lá tem uma igreja que é lá na Vila dos Fernandes, o Santo Expedito. Lá deu certo. A semente nasceu e está crescendo por lá. Nossa paróquia com o Padre Bernardo foi uma das paróquias que trabalhou, que a gente viu, que cresceu muito, porque era um padre sério, um padre honesto, desses homens que veio para fazer, veio para dar o recado, e a gente com ele aprendeu um bocado de coisa. Não vou dizer tantas, mas um bocado de coisa a gente aprendeu. Quando nada o respeito e a educação, dentro dessa parte, nós podemos dizer que temos sempre um pouco de educação. Não é tanta, mas temos. Isso veio de onde? Incentivo do padre. O incentivo do padre. Nas celebrações, nos trabalhos dele, ele colocava tudo enquanto era de sério dentro das reuniões e passando para as pessoas eram de várias localidades. Nosso Padre Bernardo, homem justo, honesto, sincero. A nossa paróquia tinha um bocado de cofre miúdo e tinha o cofre grande da paróquia. Esse cofre grande da paróquia, ele tirou os cofres pequenos tudinho, deixou só o cofre grande. E assim mesmo, ainda botou umas tabinhas na boca dos cofres, mas o pessoal não está colocando dinheiro em cima do altar, nos pés da santa. Ele colocou uma tabinha para ninguém não botar dinheiro. E o importante é que dentro desses trabalhos dele só se via perfeiçualidade. Aquilo que se faz e fica feito. Procura como coisa de temporada, coisa de resistência. E a gente trabalhando com ele, e só se via deste padre honestidade, disposição e coragem. Criou casa para as irmãs, que também veio, né? Veio também a irmã, ele trouxe até a irmã que acompanharam ele para vir para Capistrano. Quando nós cuidemos nem pensemos, Padre Bernardo chegou aí, amanheceu o dia à paróquia, a casa paroquial, com 3 irmãs. Ainda hoje eu lembro o nome dessas irmãs. Era a irmã Toninha, uma moreninha, a irmã Francisca, uma baixinha, mas de bom tamanho, e outra irmã, magrelona, por nome de Paula, irmã Paula. Um dia ele escolheu pessoas para fazer um trabalho da paróquia, coisas que
ocupava até mesmo os padres. Chamava-se Cursilho da Cristandade, que era o ECC, Cursilho de Cristandade. Isso dava o nome de pessoas da igreja, pessoas religiosas. Eu e vários companheiros meus chegamos a fazer esse cursilho. Eu, quando participei, eu lembro bem do meu, né? Que o meu foi o 7º grupo. Aí, meu irmão, o que acontece foi que nós demos continuidade a esses trabalhos e vários trabalhos da paróquia nós se encarregava junto com o padre para fazer com outras famílias de outras comunidades. E levemos tempo desse movimento trabalhando e aprendendo. Numa reunião, parece que eu estou vendo hoje, numa reunião ele dizia para nós: vocês têm que se acostumar a fazer reforma agrária. Aí um dos amigos da gente perguntou: como, padre, que nós vamos fazer reforma agrária quando as terras tudo é mais dos proprietários de que do pobre? O pobre não tem terra, o pobre mora nas terras dos outros, sendo sofredores. Ele dizia: não, porque vocês não se unem, tem que se unir. Reforma agrária se faz até no chiqueiro de galinha. Eu tenho uma história muito presente no que se refere à afetividade mesmo de minha relação com o Bernardo. Eu tenho hoje 51 anos de idade, o Bernardo fez parte de um convívio meu entre os meus 10 anos de idade, quando eu trabalhei aqui como coroinha, e na época chamava de coroinha, na liturgia aqui de Capistrano, na Igreja de Nossa Senhora de Nazaré. E estendi-me nessa relação com o Bernardo durante muitos anos, até o dia de sua morte, quando ele já veio a falecer na casa de repouso dos jesuítas. O que eu tenho a dizer do Bernardo? O Bernardo eu conheci como adolescente, como eu disse agora, e nessa época de adolescente eu sempre vi um homem de um profundo conhecimento e de uma habilidade de conversar com você sem eu imaginar que eu estava conversando com uma pessoa de muito mais idade do que eu e que ele conversou, conseguiu trazer mensagens, notícias, né? Falávamos sobre tudo. Então eu sem nenhum exagero posso dizer que cheguei a ficar com ele quase 2, 3 horas na casa paroquial conversando com ele. Às vezes eu vinha para a missa de manhã, como eu disse, eu estava na liturgia, aí eu saía daqui e ficava ali conversando com o Bernardo. E a minha mãe perguntou: tu tá onde, Adriana? Quando eu chegava em casa, não, eu estava na casa do padre Bernardo. E ela conversando sobre tudo, sobre situações futuras que podiam vir a acontecer no mundo, e ele me contava. Então eu conhecia esse Bernardo aí. E a partir de então, a nossa relação foi se ampliando. Terminei na época chamava de o ensino fundamental, né, o 1º grau. Fui para Fortaleza e mantive ainda o contato. Então, todas as férias, as vezes que eu vinha de férias para Capistrano, eu vinha e conversava com o Bernardo. E como você está vendo, eu chamei ele de Bernardo, não é por desrespeito não, é porque a minha relação com o Bernardo era essa mesma, é de tranquilo, é uma relação de amigos mesmo. Primeiramente, quando eu vinha das férias, a gente vinha de novo, aquele mesmo ritmo de conversa. E no paralelo, eu conheci os jesuítas, que era uma congregação religiosa que tinha uma formação voltada para missionários. No caso, a missão dos jesuítas é trabalhar com educação. E muitos dos jesuítas trabalhavam em espaços missionários além mar, né? Eu estou dizendo isso porque justamente quando eu estava conversando com os jesuítas e acabei assumindo essa missão, entendi que a minha vocação era aquela também de ser jesuíta, vim descobrir que o Bernardo era jesuíta. E coincidentemente voltei para o Capistrano e disse: Bernardo, eu vou entrar nos jesuítas. Os jesuítas? Quem? Aí foi que a gente começou a conversar e ele não sabia que eu estava... Ele não tinha nenhum interesse de me colocar para essa vocação, não. A gente realmente tinha aquela conversa mesmo enquanto amigos. Então, nesse período, quando ele aqui estava, eu estava entre os jesuítas
fui me formando dentro da congregação dos jesuítas, que era no mínimo 12 anos. Fiquei ainda na congregação 9 anos dos 12, faltavam só 3 anos para minha ordenação, e eu acabei saindo. Mas nesse período que eu estava, o Bernardo continuou fazendo parte da minha vida, porque a nossa conversa era uma conversa também por cartas. Quando eu sempre transcrevia cartas para ele devolvia. Uma letra linda do Bernardo, um cara assim, e muito objetivo. Ele contava as coisas, como estava aqui, né? A dimensão do Bernardo que eu conhecia especificamente era muito espiritual. E vi o Bernardo em outros ambientes, né? No caso aí, na primeira experiência dos religiosos. E curiosamente, Deus deu a gente outras possibilidades. Quando eu vim dos jesuítas, que eu sempre estudei fora, os jesuítas têm uma formação fora, eu vim morar em Fortaleza, e o Bernardo tinha terminado a sua missão aqui em Capistrano, no 29º ano ele saiu, né? No 30º dessa relação ele foi morar em Fortaleza, e foi morar em uma das casas onde eu fui também morar, que nessa casa que eu fui morar, eu acabei sendo coordenador dessa casa, uma comunidade vocacional São Pedro Clavé, que ficava, hoje não tem mais, mas que ficava no Mudubim. E o Bernardo era o padre que a gente chamava de padre espiritual, e eu era o coordenador dele. E assim foi uma das histórias maravilhosas, que eu saí como adolescente, continuei convivendo com ele enquanto jovem, né, transcrevendo cartas, conversando, e acabei sendo coordenador dele lá na comunidade vocacional. Tem uma coisa, Everton, que eu vi no Bernardo que eu achei interessantíssimo. Naquele momento eu já estava ainda começando a chegar às redes sociais, não tinha essas histórias das redes sociais. E eu conheci e chamei o Bernardo, estava no computador outro dia: Bernardo, tu tem notícia da tua família? Ele disse: não, Diana, faz tempo que eu não tenho contato, não. Me dá aí o nome da tua família. Ele foi me dizendo o nome das famílias, dos familiares dele. Eu coloquei lá no computador, e no Google você sabe que você encontra, né? Basta colocar lá Bourassá. Pode colocar hoje, se você colocar Bourassá, Bourassá. Você vai encontrar o nome da família dele. Aí foi, cara, ali foi um lance tão lindo, tão interessante. Ele redescobriu a família dele naquelas imagens, porque surgiu a foto da mãe, a foto do pai dele. O pai dele foi primeiro-ministro do Canadá, então era de uma família realmente com condições, e é lindo. Aí ele foi contando: olha, meu pai começou a falar em francês. Eu disse: Bernardo, eu sei inglês, francês não dá não. Aí ele voltou de novo: oh, desculpa, e eu vi ele chorando. Então essas relações afetivas que eu tinha com o Bernardo. A minha pessoa teve a oportunidade de ter essa, eu acabei saindo da congregação, mas eu mantive ainda contato com o Bernardo algumas vezes. Em 2 momentos, precisamente, eu posso citar. Um deles foi quando eu fui com minha hoje esposa, Iracema, visitá-lo, eu, minha mãe, Lúcia, Iracema, e na época a gente era namorado, e o Bernardo estava deitado, e eu pedi que ele, na hora eu só tirei as alianças da mão, e ele abençoou as alianças. Aí foi aquele momento emocional nosso, né, que eu conto assim. Ele participou daquele momento, abençoou as alianças. Aí disse assim: olha, já está vindo um filhinho por aí. Eu disse: não, Bernardo, aqui é só noivado. Aí, 2 anos depois, eu voltei a encontrar-me com o Bernardo, já ainda cadeirante, e não conseguia mais se locomover tão facilmente. E aí eu fui apresentar o Guilherme. Aí ele conheceu o Guilherme. Hoje o Guilherme tem 16 anos, na época acho que o Guilherme devia ter 1 ano. Inclusive tem as imagens desse encontro, e eles assim brincando com o Guilherme, meu netinho. Então, essa relação afetiva, esse foi o Bernardo que eu conheci. E esse Bernardo eu quero deixar aqui citado, que formou a minha relação com Deus, a minha relação com a sociedade, porque ele mostrou que é possível você ser afetuoso com as pessoas de forma gratuita. E o Bernardo foi muito gratuito, de uma personalidade, eu posso dizer, um pouco mais aberta para o mundo, e em alguns momentos um pouco mais explosiva, mas que ele sempre foi uma pessoa muito presente. E para mim, a presença dele no município que eu nasci e hoje resido, que é aqui em Capistrano, no Ceará, é uma marca espiritual, uma marca de uma personalidade tremendamente significativa. E ele, depois de alguns anos, veio para cá, né, trazido, foi transladado. Quando ele faleceu, ele ficou em Fortaleza, e na época foi transladado, e hoje está aqui. E eu vou fazer aqui uma referência que eu até comentei contigo, não sei se você vai tirar o depoimento e vai ficar longo, mas essa foto que está aí foi editada, mas eu estou abraçado com ele, porque tem meu... Aí pegaram uma foto que eu tinha, na época eu era jesuíta, aqui foi a foto dos 60 anos dele
de companhia de Jesus. Então eu tenho essa relação afetiva com o Bernardo e só tenho a dizer a você que está assistindo esse documentário agora pelo final, que procure conhecer um pouquinho o Bernardo para você ver como ele vai ser apaixonante, a história dele. Muitas pessoas têm muitas boas memórias dele. E aqui a gente está na igreja de Nossa Senhora de Nazaré, o som dos passarinhos, que era muito comum, não sei se dá para vocês ouvirem, e que Nossa Senhora de Nazaré proteja a todos e a cada um. No dia 30 de julho de 2009, quis Deus, em sua infinita bondade, que eu estivesse prefeito de Capistrano, e foi nos noticiado o falecimento do nosso saudoso, eterno Padre Bernardo. E por aquela ocasião nós montamos aqui, formamos uma equipe e fomos para o seu velório, lá na paróquia do Cristo Rei, em Fortaleza. E lá eu, conversando com os seus superiores, falei da intenção de nós capistranenses, que Padre Bernardo, pela sua história em Capistrano, eu como prefeito, a equipe que foi comigo, solicitou, pedimos se a gente poderia trazer o corpo do Padre Bernardo, naquela época, para Capistrano. E isso não foi concedido naquele momento, mas que pediram que a gente fizesse uma carta de intenção para que a gente pudesse trazer os seus restos mortais para Capistrano. E no dia nós fizemos isso, como foi solicitado pelos seus superiores jesuítas, e para nossa alegria, no ano de 2015, foi notificado que foi concedido. Então, quando foi no dia 30 de maio de 2015, eu ainda estava prefeito, né? No meu segundo mandato, foi feito o translado, foi uma grande festa. Capistrano parou para receber os restos mortais do nosso Padre Bernardo, nosso santo Padre Bernardo. Para todos nós capistranenses, o Padre Bernardo é um santo, não tenho a menor dúvida. E foi feito, foi sepultado na nossa igreja, né? E na época eu mandei um projeto de lei para a Câmara de Vereadores, que foi aprovado e foi instituído 30 de maio, o dia do Padre Bernardo de Capistrano, e é feriado municipal. Isso é motivo de honra para mim, que estava prefeito, pude autorizar, mandar o projeto de lei para a Câmara e pude corresponder o que a maioria do povo de Capistrano queria, que era ter o nosso eterno Padre Bernardo no nosso Capistrano. Tanto nos nossos corações, no coração de todo capistranense, como também os seus restos mortais estão aqui na nossa igreja matriz. Certa vez fui questionado sobre o que essa lei que foi criada, na verdade eu mandei o projeto de lei para a Câmara de Vereadores e eles aprovaram e eu sancionei, que é o Dia do Padre Bernardo, comemoração ao Dia do Padre Bernardo em Capistrano, o que ela contribuiu para o povo de Capistrano. Nós vivemos que move as nossas vidas, né? E eu tenho certeza que esse dia é um dia de festa, é um dia de comemorar, não a morte do Padre Bernardo, que a gente sabe que ele morreu aqui, a matéria, mas a história, o legado, eu tenho certeza que ele está no céu, é um santo, faz fortalecer ainda mais a fé do povo de Capistrano em Deus. Então isso, não tenho a menor dúvida que foi de uma suma importância para o povo católico do nosso município. Na paróquia de Cristo Rei, o Padre Bernardo faleceu. No ano de 2009, eu li o que aconteceu. No dia 30 de julho, o Padre Bernardo morreu. Jamais será esquecido. Ele foi um firme pastor, muito feito por Capistrano, era obediente ao Redentor. Um sacerdote eficiente, ele pregava com ardor. Durante 29 anos, em Capistrano evangelizou. O reverendíssimo Padre Bernardo, bons ensinamentos deixou. Nunca vai ficar esquecido, para o céu Deus o chamou.